Gente, tudo bem? Mari? This meeting is being recorded. Ótimo. Começou a gravar, então. Então, gente, só uns primeiros recados antes da gente começar. Lembrar vocês que o edital de extensionistas da clínica está aberto para estagiários, né? São 6 vagas até domingo. É uma carta de intenção, currículo, e depois vão ter as entrevistas presencialmente. É só para os alunos do direito da UFMG, tá? Mas como tem gente aí, anima aí, gente, porque é muito, muito bom. Outra coisa, eu vou mandar aqui no chat o link do Drive e do grupo de WhatsApp nosso. Para quem ainda não entrou, não acessou o Drive, lá tem todas as informações sobre resumo, como que funciona a data, limite para enviar, tudo isso. Acessem lá e qualquer coisa vocês perguntam para a gente, tá? Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos receber o Dr. Luciano Dornelas. Ele é delegado de Polícia Federal, havendo exercido as funções de chefe da Delegacia de Imigração e de Interpol. Possui mestrado sobre o tema Cooperação Jurídica Internacional no Combate ao Tráfico de Pessoas e doutorado com a temática do enfrentamento ao tráfico internacional de pessoas. Concluiu pós-doutorado na área dos direitos humanos, com enfoque voltado ao enfrentamento do tráfico internacional de pessoas. Doutor Luciano, seja muito bem-vindo. A palavra está com o senhor. Agradeço, Laís. Só fazer uma correção aí na apresentação, pessoal. Eu fui delegado da Polícia Federal, né? Após um longo período aí de trabalho, eu já me aposentei. Acumulei um tempo de trabalho em outros órgãos públicos e hoje eu estou somente na área acadêmica após ter concluído um doutorado e um pós-doutorado. Essa parte de tráfico de pessoas foi a minha labuta durante anos na Polícia Federal, enquanto delegado, e é uma área que me chama muito a atenção, uma área que eu gosto bastante. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, e o professor Carlos me chamou aqui hoje à noite para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Nós estamos aí premidos pelo tempo, né? São só 35 minutos aí, eu já combinei com a Laís, mas tráfico de pessoas é um tema interessante, tem assim objeto para a gente falar à noite e a madrugada toda, se quiser, né? E se você quiser, ainda o dia anterior e a outra noite, então nós temos vários enfoques. O que eu gostaria, que eu me proporia comentar com vocês aqui, é um pouco da minha pesquisa de pós-doutorado, que foi feita, não é? É uma pesquisa empírica, uma pesquisa de campo, nos processos envolvendo tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, com dados estatísticos que foram analisados. Nós fizemos um cruzamento de dados e, olha, eu garanto, esses dados coletados nas varas federais do país nos traz conclusões muito interessantes, né? E se houver tempo, após a análise desses dados, eu gostaria de falar um pouco aí da prática investigativa do tráfico de pessoas, né? Mas isso aí, se houver tempo. Então, vamos lá, sem mais perca aqui, não é? De objeto, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Bom, pergunto se a minha tela compartilhada está sendo vista por todos. Está lá, uma análise crítica dos dados coletados do Sistema de Justiça Federal no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Todos conseguem ver minha tela? Está ok aí, Laís? Está ok. Tá sim. Tá bem. Pessoal, primeira coisa que a gente chama atenção, cuidado, hein? Cuidado. Não vá sair por aí dizendo, olha, trocar a expressão enfrentamento por outros vocábulos errôneos que a gente tem visto aí, né? Por exemplo, falar assim de Justiça Federal na luta ao tráfico de pessoas. Na verdade, uma expressão que mais se engaja quando a gente vai falar de tráfico de pessoas é enfrentamento. Porque se falar luta contra o tráfico de pessoas, dá um aspecto aí, dá um cunho
eminentemente penal. Enquanto nós falamos em enfrentamento ao tráfico de pessoas, eu tenho um vocábulo que é mais abrangente, porque o enfrentamento, ele engloba também uma série de políticas públicas, né? Não só penais, mas também extrapenais, não é? De apoio visando aí enfrentar ao tráfico de pessoas, tá? Então, troca a expressão, ó, luta contra o tráfico de pessoas, não, enfrentamento ao tráfico de pessoas. Há um certo consenso que esse é o tema mais propício, por ele ser mais abrangente e incluir também políticas públicas, tá? Não focar somente no caráter penal. Eu fiz uma pesquisa de campo, né, para enfrentamento ao tráfico de pessoas, e nessa pesquisa nós usamos, não é, técnicas quantitativas e técnicas quantitativas e qualitativas, uma pesquisa de campo, né? E nós, nessa pesquisa de campo, porque quando eu digo nós, eu me valio também da expertise, não é? De um indivíduo que fez o tratamento desses dados que foram coletados, tá bem? Eu contratei um profissional unicamente para fazer a análise desses dados. Você vai ver em um chamado estatístico, né? Para essa pesquisa de campo. Então, nós utilizamos, eu não sei se vocês conhecem, a análise do fluxo de processos. O que é a análise do fluxo de processos? É você coletar em campo todos os dados, tempo de denúncia, tempo de sentença, número de pessoas condenadas, número de pessoas absolvidas, tempo para julgamento dos recursos, e fizemos toda uma análise desses dados. Obviamente, a palestra de hoje não é suficiente para falar de tudo isso. Eu peguei alguns aspectos importantes que englobam aí somente 2% de todos os dados da pesquisa, porque nós estamos premidos pelo tempo, né? De posse desses dados, nós analisamos esses dados de acordo com as premissas decisórias de cada organização que interage no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Como que a Polícia Federal age, como que o Ministério Público Federal atua nesses processos e, finalmente, as decisões da Justiça Federal de primeira instância e se essas decisões têm sido consolidadas em sede de segunda instância. Tá bem? Ok? Bom, o sistema de justiça criminal, quando a gente fala sistema de justiça criminal, né, dentro da criminologia, né, nós estamos nos referindo a todas aquelas estruturas, a todos aqueles órgãos que agem no enfrentamento ao tráfico de pessoas do ponto de vista penal, né? E essas instituições, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal, agem orientadas por uma abordagem organizacional, né? Uma abordagem organizacional, né? E dentro da teoria de Luhmann, é possível que nós observemos do ponto de vista criminológico a atuação dessas organizações. Por quê? O que pensa a Justiça Federal nem sempre é o que pensa o Ministério Público Federal. Porque se sempre fosse, as denúncias seriam sempre julgadas procedentes e haveria condenação, concorda? Então, nem sempre há um perfeito acoplamento entre as instituições que atuam, né? Então, quando nós jogamos um raio-x sobre a atuação do sistema de justiça criminal nos processos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, é interessante que nós observamos a existência de arranjos interinstitucionais, principalmente arranjos interinstitucionais efêmeros. Quer ver um exemplo? O Ministério Público Federal no Brasil precisa se valer da prova para fins de denúncia de um crime de tráfico de pessoas, não é? Em que as vítimas foram exploradas sexualmente no exterior. Daí, o juiz de instrução, que é uma figura que nós não temos no processo penal brasileiro, lá em Zurique, na Suíça, o juiz de instrução lá, nós não temos essa figura aqui, ele produz uma prova no âmbito do enfrentamento ao tráfico de pessoas que precisa ser utilizada aqui no Brasil. Então, ele vai comunicar essa prova,
não é? Através do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, conhecido como DRCI. Os senhores já devem ter tido contato com essa sigla, o DRCI, né? Ele é a autoridade central para vários acordos bilaterais feitos pelo Brasil para fins de utilização e aproveitamento de provas produzidas no exterior. Hoje não precisa mais de você se valer, não é, da carta rogatória para aproveitar todas as provas. Nós temos, não é, elementos de cooperação mais célere, né? Só para fugir um pouco aqui, nós temos várias formas, não é, de cooperação internacional. Nós temos no auxílio direto, nós temos a carta rogatória, nós temos os pedidos de extradição, não é isso? O cumprimento de sentença no exterior. Então, o pedido de auxílio direto, que é uma forma de cooperação internacional, tem sido muito utilizado, viu, nesses processos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? Então, na minha pesquisa, o que nós fizemos? Primeiro, uma análise quantitativa. Nós oficiamos cada um dos 5 TRFs que existem no Brasil. Agora são 6, né? Por uma emenda constitucional nova, agora são 6 TRFs, né? Minas Gerais aí, que é o estado de vocês aí agora, né? Foi contemplado com um novo TRF da 6ª região que está em vias de implantação, né? Então, nós dissemos a cada um dos 5 TRFs, olha, me dê aqui, por gentileza, todos os dados que você tem, todos os processos que você tem sobre tráfico de pessoas. E as cortes foram muito solistas, nos enviaram esse processo. Com base nesse número de processos, nós entramos no site, não é? E de acordo com o andamento desses processos, nós baixamos os dados. Nós baixamos os dados desse processo, número de condenados, data da denúncia, data da sentença, se teve recurso, o tempo que demorou para o recurso ser recebido, o tempo que demorou para o recurso ser julgado, de cada um dos 5 TRFs, pessoal, e depois nós comparamos. Uma outra fase quantitativa, não é, foi que nós oficiamos o Ministério Público Federal nos forneceu todos os dados de denúncias que ele tinha no país de processo de tráfico internacional de pessoas, né? E daí nós fizemos o mesmo tratamento estatístico. E, por fim, veio uma fase qualitativa. Essa foi mais difícil, viu? Essa foi mais difícil, porque aí nós tivemos que viajar cada uma das varas federais do país, olhar processo por processo, digitalizar os processos, enviar os dados para o estatístico para ele ir fazendo o tratamento, né, desses dados aí. Pessoal, mas consumiu muito dinheiro, né? Muito dinheiro, né? Pessoal, quem financiou a pesquisa? O bolso do professor financiou toda essa pesquisa, né? Mais de 180 mil reais. Dinheiro, né? O professor não ficou vendo indo para a praia, viu? Lá em Recife, em Natal, foi lá na Justiça Federal coletar dados, viu? Belém, né? Foi em todas as varas da Justiça Federal do país a pesquisa de doutorado, tá? Então, foi assim que nós fizemos. Só para você ter uma noção, nós fizemos um recorte temporal de pesquisa. Quando você se propõe a fazer uma pesquisa empírica, uma das coisas que você tem que fazer é o recorte temporal. Que você não pode pesquisar de hoje, não é 2022, até os idos do Código de Hammurabi. Você não vai terminar isso nunca. Então, toda pesquisa, pessoal, quando você for fazer, tem que ter uma delimitação temporal. Você tem que fazer um recorte. Ah, professor, mas como é que eu vou escolher isso? Você tem que justificar. Por que você vai fazer a delimitação temporal da sua pesquisa? Então, vocês que ainda vão fazer mestrado, quem não está fazendo, doutorado, uma pesquisa de pós-doc, né, de pós-doutorado, você vai ter que fazer a delimitação temporal e justificar isso, não é, no seu trabalho. O meu recorte temporal foi de 2004 até 2015. Por quê? Porque em 2004, você observa aí no gráfico, nós tivemos um crescente dos números de processos de tráfico de pessoas, que começou a ter um decréscimo, né, lá no ano de 2015. Então, observei que se nós pegássemos de 2004 a 2015, nós teríamos um maior número de amostras de processo de tráfico de pessoas, não é? Então, todos os processos que tramitaram de 2004 a 2015 na Justiça Federal do país foram objeto da nossa análise da pesquisa, tá bem?
por, mais uma vez, conter o maior número de exemplares. E aqui, agora, eu vou começar a falar um pouco do resultado dessa pesquisa. O primeiro dado que eu jogo interessante para vocês é o seguinte, pessoal, creiam vocês ou não, a Justiça Federal de São Paulo, paulista, é aquela que conta, não é, com o menor número de processos por vara criminal. Se você pegar o número de processos de tráfico de pessoas e dividir pelo número de varas, o percentual que o número que você vai encontrar é aqui, 1,37 processos por vara, não é? Na Justiça Federal. É o menor, né? É a menor distribuição, olha lá. Né? Então, se você pegar, por exemplo, Goiás, você vai observar que tem 11, tá vendo aí? 11 inquéritos, pessoal, não é? Por vara. Por vara. Não é? Já São Paulo não tem nem 0,37. Mas qual a relevância disso? Mais na frente, você vai observar que, embora São Paulo tenha o menor número de processos de tráfico internacional por vara, ela não é a justiça mais eficiente no tratamento desses processos. E aqui a gente já começa a desvendar, não é, uma falácia, de que a análise, não é, dos processos penais está diretamente ligado a uma boa estrutura do judiciário. Nem sempre. Se você for observar, pelo menos nos processos de tráfico internacional de pessoas, São Paulo tem um número mais reduzido por vara. Mas você vai observar lá na frente que ela não é a justiça mais célere em termos de tratar tráfico internacional de pessoas, pelo menos do ponto de vista criminal. Né? Então, isso já é um primeiro dado importante para a pesquisa. Um outro dado importante que eu trago, diante dos dados coletados e tratados estatisticamente, é o seguinte: nós fizemos numa escala semestral por semestre, não é? O número de processos que resultou em denúncia ou arquivamento. Pessoal, olha que dado interessante. Até um ano do trâmite, não é? Do inquérito, não estou falando ação penal, tá? Inquérito, vocês sabem bem a divisão, né? Inquérito, fase procedimental investigativa, não é ação penal, né? Ofereceu a denúncia, foi recebida, nasceu a ação penal. Então, nós estamos falando de inquérito. Pessoal, o inquérito instaurado a partir até um ano, isso eu estou falando estatisticamente, o número de denúncias é bem superior ao de arquivamentos. Aqueles inquéritos que logram ser concluídos em até um ano, 48,65% viram denúncia. E 28,47% são arquivados. Depois de um ano do início do procedimento investigatório, você vai ver que esse gráfico se inverte. Eu vou mostrar para você agora. O que acontece? Depois de um ano, o número, não é, de arquivamentos aumenta e de denúncias diminui. Olha lá o gráfico, ó. Pessoal, a linha aqui, olha, essa linha lilás, está vendo? Ela tá demonstrando o número de denúncias. E aqui embaixo, na horizontal, nós temos o tempo em anos, tá? Olha o que acontece. Até um ano, o número de denúncias, não é? É superior ao número de arquivamentos. O que isso quer dizer? As investigações que são concluídas, até um ano, se ela é concluída, a chance de ela virar uma denúncia diante da opinião delite do Parquet Federal é maior. Depois de um ano, olha o que acontece. O número de arquivamentos aumenta sensivelmente em relação ao número de denúncias. Isso aqui já traz uma conclusão importante, uma informação importante que nós vamos explorar na conclusão e que eu já adianto. Não é? A investigação por trás das pessoas tem que ser uma investigação célere e rápida. Se você deixar passar de um ano, não é? A perspectiva da persecutio iudicio, não é? Ela diminui sensivelmente, ok? Bom, um outro aspecto aqui importante que a nossa pesquisa revelou, pessoal,
é do número de denunciados e o número de condenados. Mas, professor, vocês são danados, hein? Somos danados. Olha o que nós fizemos. Nós pegamos o número de denunciados e comparamos com o número de condenados. Não, o Ministério Público, então, no sistema de justiça criminais, entende, Justiça Federal, eu quero que ele seja condenado, tá bom? Eu estou denunciando. E a Justiça Federal vai dizer, não existe prova suficiente, ou ele é inocente, não é? Eu não concordo com você, Ministério Público Federal, não é? Pessoal, eu vou mostrar um gráfico aqui, uma diagonal assinalada em azul, tá? Todos os números que tiverem nessa diagonal significa dizer o seguinte, que todos os denunciados foram condenados. Tá bem? Isso vai representar quase 40% dos casos, 38,57%, para ser mais preciso. Né? E mais importante, Laís, você vai observar, não é, que na primeira coluna consta os casos em que nenhuma das pessoas denunciadas foram condenadas. Isso é 31%, isso é 30% dos casos. O que isso revela? Que a Justiça Federal não está de acordo com o Ministério Público Federal nesses casos. Então, olha lá. Pessoal, nessa diagonal azul aqui, ó, nessa diagonal azul, está todos os números em que, havendo denúncia, eles foram condenados, tá? Então, aqui, por exemplo, não é? Nós tivemos 16 casos em que uma pessoa, estou ajudando você a ler o gráfico, tá? Nós tivemos 16 casos em que uma pessoa denunciada foi condenada. Aqui, por exemplo, ó, nós tivemos aqui, não é? 3 casos em que 3 pessoas denunciadas foram condenadas. Professor, por que acima da linha azul na diagonal não tem número? Porque, obviamente, Laís, eu não posso ter, não é, mais condenados do que denunciados. O número máximo de condenados que eu posso ter são de pessoas que foram denunciadas, porque a partir do momento que a Justiça Federal condena alguém que não foi denunciado, isso é um absurdo. Não é? Por isso que a linha está em branco. E um outro ponto curioso que eu quero observar, olha aqui, está vendo aqui, 0 condenados. O que quer dizer isso, 0 condenados? 21 casos, olha lá, eu tive 21 casos, não é? Em que, embora o Ministério Público tenha denunciado 1, 2 ou 3 pessoas, ninguém foi condenado. Significa dizer que em 30% dos casos, a Justiça Federal não concorda com o Ministério Público na persecução penal. Interessante, não é? Isso aqui. Significa dizer o seguinte, que no sistema, no acoplamento estrutural, no sistema de justiça criminal, nem sempre a justiça concorda com o Ministério Público. Não é isso? Olha que outro dado relevante aqui. São as condenações em primeira e em segunda instância. Tá bom? Pessoal, se você perguntar assim para mim, professor Luciano, daqueles casos em que há condenação em primeira instância, será que essa condenação é mantida em segunda instância? Pergunta relevante, né? Não é? Pergunta relevante. Pessoal, dos condenados em primeira instância que recorrem, costuma ter uma reforma dessa decisão condenatória? Não é? Olha, eu vou dizer para você que em termos de tráfico de pessoas, não estou falando dos outros crimes, tá? Porque o objeto da pesquisa é só em relação a crime de tráfico internacional de pessoas. Pessoal, em 90,3% dos casos, 90,3% dos casos, a condenação de primeira instância é mantida. A condenação de primeira instância é mantida. Olha só, que coisa interessante. Vou ajudar você a fazer a leitura, tá? Nós tivemos, então, 7 casos, olha aqui, eu vou ler para você, 7 casos em que 2 pessoas foram condenadas em primeira instância, essa condenação foi mantida em segunda instância. Vou te ajudar a ler de novo aqui, onde está o mouse. Eu tive 3 casos em que 4 pessoas, na mesma investigação, foram condenadas em primeira instância e essa condenação foi mantida em segunda instância. Professor, acima da linha diagonal azul, eu estou vendo 3 casos. Ó. O que isso quer dizer?
esses 3 casos aqui, pessoal, você observa o seguinte, que o número de condenados em segunda instância é maior do que a primeira. O que isso quer dizer? Que o Ministério Público recorreu da sentença de piso de primeira instância e o tribunal ad quem reformou, o juízo ad quem reformou, não é? Para, não é? Condenar mais indivíduos que haviam sido absolvidos em primeira instância. Tá vendo? Então, essa falácia, segunda instância só absolve, não condena, pelo menos em tráfico internacional de pessoas, né, Laís? Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Interessante os dados, né, o que a pesquisa revela. Aqui eu trouxe um mapa da minha cidade. Nós fizemos aquilo que nós chamamos de hotspot. Vocês já ouviram falar essa expressão em inglês? Hotspot significa dizer pontos quentes, pontos quentes. Isso aqui, viu, nós podemos fazer com qualquer investigação de tráfico nacional de pessoas em uma determinada cidade. Eu posso montar um mapa desse para Belo Horizonte, para São Paulo, capital, para Rio de Janeiro, capital, mas eu fiz aqui, trouxe em relação à minha cidade, onde eu moro. Pessoal, vocês estão vendo esses pontos em azul? São as residências de várias vítimas em várias ações penais de tráfico nacional de pessoas. Em vários casos em que ocorreu o tráfico nacional de pessoas. Você observa o quê? Que as vítimas, elas moram em bairros afastados do centro. Aqui em Goiânia, são bairros de periferia, tá? Na sua maioria, bairros de periferia. Professor, o que é esse círculo em vermelho? São os bairros nobres da capital. Centro, setor Bueno, setor Marista, aqui em Goiânia. Uma análise dessa figura, Laís, ela nos permite uma conclusão do ponto de vista criminológico. Se eu fosse estabelecer políticas públicas visando o enfrentamento ao tráfico de pessoas na capital, eu deveria direcionar essas políticas públicas para bairros da periferia, que são os bairros aonde estão a maioria das vítimas. Concorda comigo? Ela nos dá um norte para as políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? Você faz a plotagem, onde é que moravam as vítimas, né? Isso aqui pode dar caminho, luz, não é? Para as políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Vamos trazer mais dados aqui, né? Distribuição de inquéritos por existência de associação ou organização criminosa. Pessoal, pergunta que não quer calar. O tráfico de pessoas está ligado necessariamente à existência de associação criminosa ou organização criminosa? Todo mundo aqui sabe a diferença entre associação criminosa e organização criminosa, eu creio, né? Associação criminosa, mora no artigo 288 do Código Penal. Você precisa ter no mínimo 3 pessoas para a prática de crimes, quaisquer crimes, tem que ter estabilidade e permanência. Organização criminosa não está prevista no Código Penal, está prevista na Lei 2.850, lá no artigo 1º. Você precisa ter no mínimo 4 pessoas, de forma estruturada e organizada, com divisão de tarefas para praticar crimes cuja pena seja superior a 4 anos e sejam crimes de natureza, não é? Crimes ou contravenção de natureza transnacional. Melhor exemplo de organização criminosa, quando a gente fala organização, para você mentalizar, é melhor você lembrar em uma empresa, né? Uma verdadeira empresa criminosa. A melhor exemplo de organização criminosa que já teve é a do meu amigo Alfonsos. Lembra do Alfonsos? Alfonsos Al Capone. É o melhor exemplo de organização criminosa que já teve, né? Al Capone tinha uma pessoa lá para cuidar da lavagem do dinheiro, tinha outra pessoa para cuidar dos metralhadores, tinha uma pessoa para cuidar lá do serviço de granadas, né? Então, é o melhor exemplo de organização criminosa. Então tá, a pergunta que não quer calar. Necessariamente, tráfico de pessoas está ligado, atrelado à existência de associação ou organização criminosa? A nossa pesquisa demonstra que na maioria dos casos não. Em 54,5%, em todos os estados pesquisados, a existência de tráfico internacional de pessoas não estava ligada à existência de organização criminosa. Então, tem muito tráfico de pessoas que não necessariamente está ligado à existência de organização criminosa.
Outro dado interessante é a distribuição do número de inquérito por pedido de dilação de prazo. Meus queridos, se vocês se lembram bem das aulas de processo penal, tenho certeza que ninguém faltou, qual que é o prazo que o delegado tem para concluir a investigação no inquérito, né? Quando o investigado está solto. Qual que é o prazo? 30 dias? 30 dias, né? E se ele está preso, são 10 dias, não é? Isso lá, não é? Na Polícia Civil. E na Polícia Federal? São 15 dias se ele está preso, né? Ou 30 dias se ele está solto. Vocês acham que o delegado geralmente conclui o inquérito nesse prazo? Ele conclui nesse prazo? Nixe, tem inquérito lá que fica tramitando anos. Eu já peguei inquérito que estava rodando lá de colega meu há 10 anos. 10 anos, 10 anos. Pessoal, e como é que faz? Ninguém controla prazo? O delegado vai pedindo dilação de prazo para o juiz ou para a Justiça Federal, no nosso caso, ou havendo recomendação do Ministério Público Federal, o inquérito fica tramitando só, né, entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Não é? Daí você vê inquéritos tramitando há 4, 6, 8, 10 anos. Pergunta que não quer calar. Não é? Nesses casos de investigação de tráfico de pessoas, existe muita dilação de prazo? Ixi, como existe. Como existe, não é? Olha só, no caso de São Paulo, né? Você pegar o caso de São Paulo, não é? Nós tivemos lá, não é? 10 inquéritos com pedido de dilação de prazo, né? Com pedido de dilação de prazo. Alguns estados, como Goiás, nós tivemos 15, não é? E são poucos inquéritos que não têm pedido de dilação de prazo. Agora, você vai ver que isso tem um efeito nefasto, viu? Um efeito nefasto, não é? No julgamento, não é? Da futura ação penal. Que nós estamos falando de inquérito, a ação penal ainda não nasceu. Mas isso aqui tem um efeito pernicioso, viu? Não é? Na conclusão desse trabalho. Um outro dado interessante é o número de vezes em que tem mudança de presidência do inquérito. Pessoal, quem é que preside o inquérito? O delegado. Seja na Polícia Civil, seja na Polícia Federal. É o delegado quem preside. Professor, ao contrário do que ocorre na ação penal, onde nós temos o princípio da identidade física do juiz com a ação penal, não é? No inquérito nós não temos isso, né? Não temos. Não temos. Né? Não necessariamente o delegado que instaurou o inquérito é aquele quem deve concluir e relatar o inquérito. Não há essa exigência do ponto de vista, não é, do processo penal, ok? Então não se fala em princípio da identidade física do delegado. É comum então que os inquéritos sejam redistribuídos. O delegado saiu de férias. Manda para o delegado. O delegado vai prestar serviço lá em Belo Horizonte. O delegado vai redistribuir o inquérito. Vamos chamar a atenção para o caso de São Paulo, né? Pessoal, em São Paulo nós tivemos casos em que o inquérito, muito inquérito, foi redistribuído 18 vezes, passando na mão de 18 delegados. Pessoal, isso tem algum efeito negativo da investigação? Sem dúvida. Por quê? A investigação é conduzida de acordo com o aspecto subjetivo do delegado. Ele muda a linha investigativa. Né? Seria como se eu saísse de Goiânia para ir a Belo Horizonte, e aí eu rodo, sei lá, 6 horas, não, agora eu estou cansado. Eu vou dar uma ida lá no Rio, tá? Vou lá no Rio, e aí depois eu retomo o caminho para Belo Horizonte. Aí eu rodo mais 6 horas. Não, cansei. Eu vou lá em São Paulo, e aí de lá de São Paulo eu vou para BH, tá bom? Para Belo Horizonte, que é onde vocês estão, né? A maioria de vocês estão aí. Sei que tem gente de toda a parte do país. Aí eu vou lá para Belo Horizonte. Pessoal, quem vai chegar mais rápido? O indivíduo que saiu de Goiânia foi direto a Belo Horizonte ou aquele que saiu passeando, foi lá em São Paulo, depois rodou umas 6 horas, estava cansado, foi no Rio, voltou, fez outro trajeto, né? Quem vai chegar primeiro é o indivíduo que teve foco, não é isso? E essa mudança de presidência, ela é
perniciosa, tá? Distribuição do número de processos pela existência de sentença penal condenatória. Pessoal, olha que dado estatístico interessante em relação às sentenças penais condenatórias. Do total de 20 sentenças penais condenatórias, a maioria está no estado de Goiás. A maioria está no estado de Goiás, não é? Da maioria de absolvições, também, a maioria está no estado de Goiás. Mas isso revela um ponto positivo, sabia? Que pelo menos a Justiça Federal chegou a uma conclusão de absolvição ou de condenação, não é? Que o processo não foi julgado, por exemplo, por inexistência, foi absolvido ou não por ausência de provas. A justiça ela chegou no deslinde da questão, não é? Havendo aí absolvido ou condenado, havendo prova nos autos. E para mim, sem dúvida, esse aqui é o quadro mais importante da noite, pessoal. É o quadro mais importante. Porque ele atrela o trabalho da investigação ao resultado do trabalho da Justiça Federal. Pedido de dilação de prazo no inquérito da investigação e sentença penal condenatória. A minha pergunta para os queridos da noite aqui é o seguinte: eu posso, de alguma forma, fazer um link, atrelar, ligar a existência ou não de pedido de dilação de prazo nas investigações pelo delegado, a existência ou não de sentença penal condenatória? É dizer, Laís, quanto mais o delegado pede dilação nas investigações, isso pode comprometer o resultado útil da ação penal, mesmo após a denúncia? Pessoal, analisa comigo. Nos casos em que eu tenho sentença penal condenatória, olha aqui, pega a coluna onde o mouse está passando, a segunda coluna, sentença penal condenatória, sim. Nos casos em que houve dilação de prazo por pedido do delegado, não é? Eu tive quase 22% de sentença penal condenatória. Quase 22%. Nos casos em que não há pedido de dilação de prazo, eu tenho o quê? Quase 60% de sentença penal condenatória. E é aqui que está o grande pulo do gato da pesquisa. Que eu posso dizer o seguinte: ei, Polícia Federal, Ministério Público Federal, quanto mais a investigação demorar, tá? Mais a chance de eu ter condenações efetivas no âmbito da ação penal diminui. Quanto mais você retardar, mais você pedir dilação de prazo no inquérito, na investigação, mais a chance de um resultado efetivo condenatório na ação penal, não é? Cai. Ela é desfavorável, né? Então, aqui eu cruzo os dados do pedido de dilação de prazo lá na investigação com a sentença penal condenatória. Laís, vai puxando a minha orelha aí. Eu ainda tenho tempo ou eu já tenho que encerrar aqui? O meu tempo parece que já estourou, né? Tem muita coisa para falar. Mas gente. Pode prosseguir. Na hora que der o limite, eu aviso, senhor. Ok, obrigado, Laís. Pessoal, vamos fazer um estudo do grau de instrução da vítima, não é? Nas ações penais por tráfico de pessoas. O que eu quero perguntar para você é o seguinte: será que a vítima que é aliciada lá em Goiás, a vítima que é aliciada em São Paulo, no Rio, ela possui o mesmo grau de instrução? A pesquisa empírica demonstrou que não. E aqui eu vou chamar mais uma vez a atenção para o estado de São Paulo. Pessoal, São Paulo é uma coisa curiosa ímpar. Você sabia que a grande parte das vítimas,
ela tem um critério que não vai ao encontro, vai de encontro ao grau de instrução das demais vítimas no país. Pessoal, quando você pega os inquéritos por trás de pessoas em São Paulo, a maioria das vítimas, ela possui do ensino médio completo para cima, a ensino superior. E olha, eu olhei inquérito por inquérito, ação penal por ação penal, viu? E fui preenchendo os dados e mandando para o estatístico. Você imagina eu lá em São Paulo, delegado da Polícia Federal, sentado numa mesa lá. Ó, juíza, você pode me... E o pessoal foi muito solícito. As juízas muito bacanas, atenciosas, né? Mandou pegar todas as ações penais. Aí você imagina, o delegado da Polícia Federal sentado lá uma semana na área da Justiça Federal em São Paulo, analisando os inquéritos lá, que aquela pilha de inquéritos, que esse louco está aqui olhando a ação penal aqui, além era processo físico, né? Esse delegado não tem serviço lá em Goiás, não. Está faltando serviço lá para ele, que ele fica fazendo aqui. Ó, fazer isso nas férias, viu? Nas férias a gente faz pesquisa empírica, não é? Para atividade acadêmica. Nem falta trabalho para ir fazer pesquisa, não. Porque o delegado lá, 30 dias lá, olhando a ação penal lá, colhendo dados. Então, se observa, é interessante, né, que o grau de instrução das vítimas em São Paulo, né, ele é, em geral, não é, digamos assim, mais avançado que outras regiões do país. Por exemplo, aqui em Goiás, onde as vítimas têm, em sua maioria, ensino fundamental incompleto, né? O nosso estudo empírico, ele nos ajudou também a traçar rotas internacionais do tráfico. Para onde essas pessoas aliciadas vão? Né? Qual o destino das vítimas? É possível estabelecer várias rotas. Essas cá do Centro-Oeste, grande parte se destinam à Europa. Tivemos casos de vítimas indo para o Oriente Médio. E tivemos casos de vítima indo para os Estados Unidos. Né? Então, nós temos várias rotas internacionais. Diferentemente de algumas vítimas que são aliciadas na região norte, né? E que se destinam a garimpos, né? Em outros países, a Venezuela, Guiana, sobretudo. Né? Então, de acordo com o local do aliciamento, nós temos aí destinação diversa. Já quase terminando, viu, Laís? Estou quase terminando aqui. Eu gostaria de deixar um pouco da pesquisa empírica. E, com base nos meus 20 anos em que fui delegado da Polícia Federal, dizer para você qual que é a problemática dos processos, das investigações de tráfico internacional de pessoas, né? Dos procedimentos investigatórios. Eles são muito singulares em relação às outras investigações. E o grande problema das investigações do tráfico internacional de pessoas é a prova. É a prova, não é? A começar porque esse crime ele se consuma, não é? Quando ocorre a saída da vítima do território nacional. Se é por via aérea, depois que a aeronave cruza, né? O espaço aéreo das águas internacionais brasileiras. Professor, espera o crime consumar para a polícia agir, porque senão vai dar crime tentado, né? Você barrar a vítima quando ela está no saguão do aeroporto lá, vai dar crime tentado e a pena é menor. Mas imagina você um voo internacional, depois que o avião cruzou as águas lindeiras, você ir lá na navegação aérea e falar, manda esse avião voltar, que dentro dele tem vítima de tráfico de pessoas. Ninguém faz isso. Imagina o custo, não é, de fazer voltar. Outro problema são divergências culturais, econômicas e linguísticas. Pessoal, como é difícil você obter provas, não é? Mesmo que pelo auxílio direto via DRCI, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. Porque você pega, por exemplo, um país como a Suíça, que é um grande país de destino dessas vítimas, onde você tem lá 26 cantões que correspondem aos nossos estados, só que mais independentes. E dentro da Suíça você tem 4 idiomas, né? O francês, o alemão, o italiano e o rótico. Imagina o momento de obter essas provas, você falar com um colega policial lá, diferença de fuso horário, né? A Polícia Federal trouxe uma técnica investigativa do FBI que ela é muito interessante.
Por exemplo, quando ela tem que cumprir 20 mandados de busca ou de prisão, eu faço 20 equipes na Polícia Federal e cada uma bate na porta dos criminosos ao mesmo tempo. Sabia disso? Isso é uma técnica que foi trazida do FBI. Óbvio, porque senão, se eu prender um investigado hoje, o outro daqui amanhã ou daqui uma hora, ele vai se comunicar com o outro e eles vão destruir provas. Nós temos vários casos assim. Então, tem que prender todo mundo simultaneamente ao mesmo tempo. E aí eu pergunto para vocês, doutores e doutoras, mesmo que eu faça uma operação internacional de combate ao tráfico de pessoas, dizer, eu combino com meu colega policial do Corpo Nacional de Polícia lá na Espanha, olha, nós vamos prender os investigados aqui, os traficantes de pessoas aqui, e vocês fazem a busca na boate, tá? No mesmo horário, tá? Mas aí começa o problema. 6 horas da manhã aqui, no Brasil, que é quando eu posso entrar na casa do indivíduo, né, quando tem o primeiro raiar de luz do dia, você usa aquele princípio lá do STF, solis ocasos tempestus esta, né? O dia começa quando eu posso cumprir quando é o primeiro raiar de luz, não é, do dia. Já vai ser o quê? 11 horas da manhã lá na Espanha, não é? A boate vai estar fechada. Diferença de legislação também. Até alguns anos atrás, a Suíça, só para você ter uma ideia, cada cantão tinha um código de processo penal diferente. Pessoal, imagina você eu colhendo prova em cada um dos cantões da Suíça, em que o destino de cada uma dessas vítimas tem que observar a legislação processual de cada um desses cantões para trazer a prova para cá. E, por fim, a ausência de colaboração da vítima. Um dos grandes problemas do tráfico internacional de pessoas é que a vítima não se vê como vítima. Ela já perdeu tanto o caráter de cidadania dela que ela não se reconhece como vítima. E uma das maiores missões do enfrentamento ao tráfico de pessoas é devolver a cidadania a essas pessoas. Afora o caráter errante da vítima. Porque quando não são, essas garotas, em maioria mulheres, elas se tornam garotas de programa. E a garota de programa ela tem uma vida errante. Quando num dia ela está em Goiânia, na semana que vem ela está numa boate em Minas Gerais ou em São Paulo ou no Rio, sabe? Elas funcionam como mercadoria e ficam circulando entre essas boates. Daí eu ouço uma garota de programa num inquérito, numa investigação aqui hoje em Goiânia, até que na fase não é processual, lá na ação penal eu repito essa prova, não é? O que é da tradição da nossa sistemática, eu tenho que produzir, porque no inquérito não se produz prova, se produz elementos de informação. Prova se produz em juízo em virtude do contraditório, salvo algumas exceções, né? Aquelas provas não repetíveis, as provas cautelares, né? Você já estudou isso lá no processo penal, né? Eu tenho que repetir, aí tá. Localiza de novo a garota de programa. Ah, doutora, ela não está mais aqui, mudou-se. Não sei para onde. Né? Ela não deixou rastro. Né? Então, esse caráter errante dificulta muito. Esse slide não é meu, tá? O próximo slide não é meu. Eu me apropriei indevidamente dele. É de uma colega policial minha, não é? Lá da Polônia, uma policial, por sinal, muito bonita, uma loira muito bonita. Estive na Polônia para fins de troca de informações, experiência para as pessoas. Viajei o mundo inteiro. Um dos países que a Polícia Federal me mandou foi para a Polônia. E olha que coisa interessante. Isso não é só aqui, é em vários países, não é? Na Polônia, você vê muitas ucranianas. A Ucrânia hoje é um país em conflito, né? Atualmente muito grande, em guerra, aí, né? A aclamação muito, pelo respeito aos direitos humanos, né? Em tudo dessa guerra que está. Então, as ucranianas, as meninas do leste europeu, que são levadas para serem exploradas na Europa, pelo biotipo dela, loiras, altas, olhos azuis, não é? Elas são muito queridas lá, e a Polônia serve como país de entreposto, né, para que essas meninas sejam levadas para serem exploradas em outros países europeus. Então, você imagina a dificuldade da produção dessa prova, não é, em que há a circulação da vítima por vários países. Né? Meios de prova na investigação tráfico de pessoa, interceptação telefônica,
né? Eu penso que a polícia tem se prendido muito em interceptação telefônica. Enquanto delegado da Polícia Federal, eu procurei explorar outras formas de, de obtenção de meios de prova, não é? Medidas de cooperação jurídica internacional, filmar embarques dessas vítimas, né? Dentro dessas medidas de cooperação internacional, a menina dos meus olhos azuis eram os pedidos de cooperação jurídica, que hoje você não precisa mais se valer da carta rogatória, você usa o pedido de auxílio direto, né? Quem quiser explorar, estudar mais sobre o pedido de auxílio direto, lá no site do Ministério da Justiça, você vai lá no DRCI e tem os manuais, né, de cooperação. Para quem quiser se aprofundar, fica a dica aí, né, para obtenção de prova do ponto de vista penal, criminal, uma boa leitura, não é? O TRF da Primeira Região tem aceitado relatórios, né? Tem aceitado relatórios produzidos, não é? Em outros países, agora eu vou mostrar, não é? Deslocamento de policiais a países de destino, eu sempre conseguia, com direção da Polícia Federal, enquanto delegado, que colegas nossos fossem enviados a países de destino dessas vítimas para acompanhar as buscas, e quando eles tornavam aqui, eles serviam como prova, eles eram arrolados pelo Ministério Público Federal na fase judicial, depondo a respeito sobre o que viram, as condições em que as meninas estavam, escuta ambiental, não é? Também é a escuta ambiental, diferentemente da interceptação telefônica, você faz a captação dos sinais em um ambiente, né? Você instala equipamentos sem que o investigado saiba, por exemplo, aqui no ambiente onde eu estou, tudo que é falado aqui é captado e serve como prova. Existem técnicas especiais, aparelhos especiais para isso, né? Infiltração de profissionais do sexo. Esse aqui não é um termo muito técnico, não, né? Eu coloquei só porque infiltração, só quem pode fazer infiltração, de acordo com a legislação brasileira, depois você vai ler a 12.850, é a polícia, né? É a polícia. Aquele filme, vocês assistiram Os Infiltrados? Com o Matt Damon e o Leonardo DiCaprio? O que acontece lá, naquele filme? O Leonardo DiCaprio é um indivíduo que é cooptado, não é, do mundo do crime pela polícia para prestar informações do que ocorre no seio de uma organização criminosa. E o Matt Damon, ele é, em tese, entre aspas, um infiltrado que é colocado pela organização criminosa da polícia. Nenhum daqueles casos ali é infiltração ao pé da letra da nossa legislação aqui. Por quê? No primeiro caso, eu estou me valendo, a polícia está se valendo do indivíduo que é do mundo do crime, cujo papel é feito pelo Leonardo DiCaprio, para obter informações. Ele não é um policial. Tanto é que, na primeira entrevista, eles falam lá para o Leonardo DiCaprio, né, do jeito que ele está fazendo o papel lá, você nunca será policial. E no caso do Matt Damon, ele é cooptado pela organização criminosa para prestar informações de dentro da polícia. Ele também não é infiltrado. Ao pé da letra, aquilo ali não é infiltrado. Ao pé da letra, o que você tem ali é um informante, que é o que o Leonardo DiCaprio faz, aquilo ali é um mero informante. E o Matt Damon é aquilo que a gente costuma chamar na seara policial aqui de rato. É um indivíduo rato, um indivíduo que está ali dentro de uma organização do Estado, que é a polícia, prestando informação, né, para o mundo do crime. Por isso que eu coloquei a infiltração de profissionais do sexo, a infiltração entre aspas, porque você pegar garotas de programa para conseguir que elas obtenham informação da organização criminosa, em tese, não é uma infiltração. Mas eu fazia isso muito enquanto delegado, não é? Tem umas formas, não é? Há uma maneira de se fazer isso. Evidentemente, elas trazem elementos de informação para o processo. Você coopta essas garotas de programa para elas prestarem, mas
no fundo, elas não são agentes infiltrados. Aqui está um exemplo, só por curiosidade, de uma ata. Isso aqui foi o caso de uma vítima que ela foi levada para a Espanha. E lá chegando na Espanha, meus colegas policiais fotografaram o veículo, né, em que ela foi arrebatada logo quando chegou, e essa ata serviu como prova, essa ata da polícia serviu como prova na investigação aqui no Brasil, que foi compartilhada através do DRCI e serviu como prova. Eu achei muito interessante. Pessoal, quem que é essa aqui, hein? É a Tami, a filha da Gretchen. Eu trabalhei um tempo naquela novela Salve Jorge, sabia? Eu fiquei lá no Rio, porque eu era especialista da PF em tráfico de pessoas, e eu tinha muito contato com a Glória Pérez. Já ouviram falar da Glória Pérez, a novelista? Eu participei de várias cenas dessa novela escrevendo com a Glória Pérez, porque ela queria reproduzir várias investigações nossas. E um dia eu me lembro que a Glória Pérez, ela ligou aqui em casa e falou assim, Luciano, eu vou colocar a Tami, que o nome dela era Jo, né? Era o nome da personagem dela, para infiltrá-la numa organização criminosa. Eu falei assim, ô Glória, a gente não faz isso aqui na vida real, porque eu não posso pegar, imagina, eu pegar uma policial federal, menina passou no concurso da PF, concurso dificílimo, eu falei assim, minha filha, ó, agora você vai virar garota de programa. A gente dá um pulo lá em cima, né? Não posso fazer isso com ela. Eu falei, Glória, a gente não faz isso na vida real. Pois a Glória falou assim para mim no telefone. A Glória me ligou 1h30 da manhã aqui em casa, falou assim, pois a Tami vai fazer uma licença poética. Ela vai ser infiltrada. Falei, então tá, mas né, aí a Glória com as licenças poéticas dela, né? Durante essa novela, eu me lembro que a Glória, ela reproduziu muitos fatos, sabe? Verídicos tratados em investigações nossas. Teve um caso em que ela retratou a prisão, não é? De uma garota de programa dentro da aeronave, eu fui lá, subsidiei, disse como foi. Eu achei muito legal essa participação. Então, Laís, antes que você puxe minha orelha, já concluindo aqui, diante de todo esse estudo empírico, a gente pode tirar premissas decisórias, conclusões a respeito de redes e governanças e proposições para a investigação de tráfico de pessoas. Uma premissa decisória importante. Pessoal, isso é unânime, tá? Entre os juízes federais. Na minha tese de doutorado, eu também fiz várias entrevistas com os juízes federais. Pena que não dá tempo para trazer essas entrevistas aqui para a gente explorar. Mas todos os juízes federais veem que o acoplamento, a ligação entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal é ruim nas investigações de tráfico de pessoas. As instituições não conversam entre si. O Ministério Público, no momento de fazer a denúncia, ele observa que o delegado não ouviu as testemunhas, ou não procurou uma prova que era promissora, não é? Então, eu penso que, para uma melhoria das investigações, nós temos que melhorar esse acoplamento. Em termos de rede e governança, o que a gente observa, né? Rede de cooperação e governança nas investigações de tráfico de pessoas, né? Que nem sempre as premissas condicionais adotadas por uma organização é a mesma de outra, não é? A gente fala muito que tem arranjos híbridos. O que são arranjos? São acoplamentos, né, entre várias instituições, Ministério Público Federal, Polícia Federal, DRCI, Polícia Estrangeira, não é? E muitas vezes as instituições não falam a mesma língua, né? O que a Polícia Federal quer não é o que o Ministério Público Federal está desejando. O Ministério Público Federal está ali atento à produção daquilo que ele pode utilizar como prova na ação penal. Muitas vezes o delegado ele não se deita sobre aquilo que é essencial para a ação penal, não é?
Os arranjos temporários também, eles apresentam dificuldades à estabilização de incertezas no processo de cooperação internacional. Me explico. Quando eu falo de arranjos temporários, é assim. Eu estou investigando uma organização criminosa que leva mineiras para fins de exploração sexual na Espanha, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um enlace com um colega meu do Corpo Nacional de Polícia na Espanha, lá se chama Corpo Nacional de Polícia, e nós vamos trocar informações a respeito dos indivíduos que estão aliciando cá e estão explorando lá. Só que uma vez terminada a investigação, esses arranjos se desfazem. O policial daqui nunca mais faz contato com o policial da Espanha, né? Ele vira uma coisa ocasional. Isso é ruim para as investigações. Eu não tenho uma estrutura perene. Há algumas proposições que são interessantes, né? Que todo estudo tem que trazer algo que seja interessante para ser utilizado. Primeira proposição é em termos da seletividade. Eu mostrei para vocês, preto no branco, o seguinte, que depois de um ano, a investigação criminal ela começa a perder eficiência, não é? Aquela investigação que eu não termino depois de um ano, fatalmente, não é? Ela será arquivada. Seja porque as vítimas vão ter mudado de endereço, seja porque o tempo ele contribui para o esquecimento dos fatos na memória das vítimas. Uma outra proposição interessante, né, é que a constante mudança de presidência das investigações causa um efeito pernicioso para o trabalho da Justiça Federal. Não é? Uma outra contribuição importante. É preciso, pessoal, que se instale delegacias especializadas em investigação ao tráfico de pessoas. Seja para fins de trabalho escravo, seja para fins de trabalho de exploração sexual, é preciso a especialização. Ok? Vamos avançando. Aí você fala assim, essas aqui são algumas curiosidades, seguras que nós vamos passar rapidinho. Fala assim, tráfico de pessoas não produz enriquecimento ilícito, ninguém enriquece com tráfico de pessoas. Mentira. Só um exemplo, isso aqui é um apartamento de luxo em Goiânia, aqui no setor nobre, que foi dado perdimento, não é? Para a União, numa investigação de tráfico internacional de pessoas. E a Fazenda, viu? A Fazenda, que foi dado perdimento à União, hoje ela é utilizada, nós conseguimos fazer um trabalho belíssimo com essa Fazenda, ela é fruto da exploração, foi adquirida com exploração de tráfico de brasileiras na Suíça, foi dado perdimento a ela, e hoje ela pertence à União. Ela foi agregada a uma escola, tá? A uma escola agropecuária, Instituto Federal de Tecnologia, né? Instituto Federal de Tecnologia Goiânia, e hoje ela é utilizada como fazenda escola por alunos, né? de um Instituto Federal. Nessa operação, vários brasileiros foram condenados, né? Teve um suíço condenado aí há 11 anos. E isso aqui só um pouco do resultado do meu trabalho. Eu adorei trabalhar nessa novela, né? Tá aí a Giovanna Antonelli, no dia anterior ao encerramento da novela, foi só sessão de fotos, não é? Com os artistas lá. Então, foi assim um trabalho muito legal. Então, é uma coisa que a gente pode enriquecer, não é? Bastante, não é? Que a gente pode ajudar, e que a Glória ela teve todo esse trabalho, esse carinho de fazer tudo com zelo, para pegar aí da realidade e trazer um pouco para a ficção e conseguir colocar na mente das pessoas essa necessidade, tá aí a Tânia, né? Na luta, não é? No enfrentamento, né? Ao tráfico de pessoas. Laís, desculpa, eu sei que eu passei muito do tempo, mas muito mesmo, né?
Mas era isso que eu tinha para falar e agora eu fico à disposição dos senhores. Vou tirar o compartilhamento de tela, tá bem? Ok? Espero que eu tenha conseguido agregar algum valor aí ao conhecimento de vocês, tá? Laís, fico à sua disposição. Foi ótimo, foi muito bom. O pessoal já mandou umas perguntas aqui, a Mari vai começar lendo. Só avisar para o pessoal que a lista de presença está no chat já, assim para vocês terem o certificado. E, doutor Luciano, eu acho que a novela vai reprisar agora, não vale a pena ver de novo. Então, todo mundo que não assistiu, assiste. Foi muito boa, essa novela é muito, muito boa. Eu adoro. Boa noite, professor. Muito obrigada pela explanação, foi muito boa. E aqui no chat a gente tem algumas perguntas para o senhor. O primeiro é do Edilson Bueno, ele perguntou: os padrões estabelecidos pelo Protocolo de Palermo auxiliam positivamente o enfrentamento ao tráfico de pessoas? Sim, os padrões estabelecidos no Protocolo de Palermo, eles auxiliam bastante, principalmente porque incitaram os países aí a introduzir dentro da sua legislação mecanismos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Pena, viu? Pena. Quem foi que perguntou? Foi o Edilson. Pena, viu, Edilson? Que o nosso artigo atual do Código Penal que trata do enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é o 149A, não reproduziu ipsis literis o conceito de tráfico de pessoas de um dos protocolos de Palermo. Porque quando a gente fala o certo, viu, disso, é que a Convenção de Palermo nós temos os protocolos adicionais. São 3 protocolos adicionais, tá? A Convenção de Palermo. Um deles é o protocolo para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, tá, Edilson? Nós temos 3 protocolos, um de combate ao tráfico internacional de armas, outro de migrantes e o outro de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, são 3, o certo é falar protocolo adicional à Convenção de Palermo. O protocolo adicional que trata especificamente do enfrentamento ao tráfico de pessoas, ele não foi reproduzido ipsis literis no artigo 149A, né? E isso aí traz algumas dificuldades quando a gente vai trabalhar o enfrentamento ao tráfico de pessoas por outros países. Por exemplo, o protocolo de Palermo ele entende que o consentimento da vítima, quando ela está diante de uma situação de vulnerabilidade, e aqui eu entendo vulnerabilidade, porque tem vulnerabilidade não só econômica, tem vulnerabilidade emocional, não é? Esse consentimento ele não é válido. A questão da vulnerabilidade não foi introduzida no artigo 149A do nosso Código Penal, não é? Era bom que tivesse sido introduzida a vulnerabilidade para desconsiderar o consentimento da vítima. Porque hoje, o consentimento da vítima, Dilson, torna atípico a conduta de tráfico internacional de pessoas, né? Só que esse consentimento ele pode ser desconsiderado, segundo o protocolo de Palermo, quando a vítima está vulnerável. Só que essa vulnerabilidade, infelizmente, não está no nosso artigo 149A do Código Penal. Poderia estar explícita, né? Okay? Ótimo. Professor, a Luciana Aparecida perguntou também: qual seria a melhor estratégia para que esse enfrentamento fosse mais eficaz, viabilizando sentenças condenatórias com base no IP, diante de tantas dificuldades? Obrigada. Tá, vamos lá, colega. Vamos primeiro esclarecer o seguinte. Nós não podemos, não é, ter uma vertente condenatória. Dizer o seguinte: o processo penal ele só é bom quando tem condenação. O processo penal, quando tem absolvição, ele não é bom, né? Não, o processo penal ele é eficiente quando eu chego a um resultado útil, não é? O juiz diz se o indivíduo é condenado ou absolvido porque existe provas contundentes dentro dos autos. Porque possa ser que um indivíduo foi absolvido dentro de um padrão de justiça. O ruim é quando o indivíduo é absolvido por inexistência de provas, não é? Ou porque não se conseguiu ouvir. Imagine você que não conseguiu ouvir as vítimas no curso da ação penal.
Então, você pergunta qual que é o padrão eficiente para isso? O padrão eficiente para isso é as instituições começarem a conversar mais entre si, né? Se eu começar, eu costumava muito a falar isso, que é descer do pedestal, né? Infelizmente, nós estamos numa das áreas do conhecimento das ciências humanas em que o orgulho aflora muito no ser humano, né? E aí o delegado da Polícia Federal diz o seguinte: eu não vou conversar com o procurador da República, eu ouvia falar muito isso, com o indivíduo lá do Ministério Público Federal, porque ele acha o bom e eu não vou lá, não é? As instituições trazem esse ranço de luta entre elas, e só quem perde é a sociedade, não é? E eu procurava descer muito desse pedestal, ser muito humilde, ir no Ministério Público Federal, conversar, trocar informações, perguntava, olha, o que você acha que a gente pode fazer para essa investigação melhorar, para essa investigação ficar boa, qual a prova que você acha que precisa, eu vou produzir essa prova, e a gente trocava muitas figurinhas, né? Isso é importante, isso é interessante, né? As instituições conversarem, terem um diálogo entre si. Eu acho que o caminho primordial, não é esse, as instituições trabalharem numa finalidade comum. Está faltando muito isso. Ótimo, professor. O Roberto Soeiro também perguntou: no seu entendimento da questão do consentimento na qualificação do crime do tráfico, especialmente de mulheres, consegue contemplar a amplitude de suas vulnerabilidades sociais? Então, essa é a questão que nós nos debruçamos aqui, né? Quando eu falo vulnerabilidade, eu não posso entender, tá, colega, só a vulnerabilidade econômica. Por exemplo, a vítima está vulnerável porque o aliciador de segundo grau. Então, a gente diferencia muito aliciador de primeiro grau e de segundo grau. De primeiro grau é aquele estrangeiro, geralmente ele fica no exterior, ele que manda os recursos para que um aliciador no Brasil coopte as vítimas, né? Existe destoa o padrão econômico da vítima do aliciador de segundo grau e por isso ela é vulnerável, né? A gente não pode fechar os olhos para outras vulnerabilidades, né? Nós temos que trazê-las à discussão também do ponto de vista, né, do inquérito e da ação penal, né? Quantas vítimas eu não observava que tinham um padrão econômico razoável, mas estavam vulneráveis afetivamente. É uma mulher que saiu de um casamento frustrado, não é? É uma mulher que está emocionalmente abalada, não é? E ela cede diante desses convites, não é? Para a exploração sexual. Isso também é uma forma de vulnerabilidade, não é? Como está, não é, aberto na Convenção de Palermo, o termo vulnerabilidade, ele contempla assim os diversos aspectos da vulnerabilidade da vítima. Mais uma vez, vou ser incisivo, né? Pena que o nosso Código de Processo Penal não trouxe para dentro do artigo 149-A, não é? A figura, a elementar da vulnerabilidade. Professor, temos mais uma pergunta, a última. O Matheus Milagres perguntou: eu gostaria de perguntar se, na sua opinião, a participação da Interpol nas operações internacionais é efetiva. Olha, o que é a Interpol, né? Aquilo que vocês chamam de Interpol, que o nome correto é Organização Internacional de Política Criminal, ela é nada mais, nada menos que uma organização internacional, não é? Da qual cada país paga para fazer parte. O Brasil paga uma parte do PIB dele para fazer parte da Interpol, sabia? Todos os países membros pagam para fazer parte da Interpol. A Interpol no Brasil não tem quadro próprio. Quem faz, às vezes, da Interpol no Brasil é a Polícia Federal. A Interpol no Brasil é um conjunto lá de uns 10 delegados e uns 30 agentes que ficam em Brasília, né, em Brasília. Eles têm uma unidade lá. E em cada estado, Goiás, Minas, tem um representante, um agente, um delegado e, às vezes, um agente que representa a Interpol.
Então, a Interpol no Brasil ela não tem corpo próprio. Aí você vai me perguntar, a atuação da Interpol é efetiva, né, no combate ao tráfico de pessoas? Pessoal, como em cada país a representação da Interpol é diversa, eu vou responder para você. A Interpol, em alguns casos, funciona, ela é ágil, em outros não. Sempre quando nós precisávamos, por exemplo, da atuação da Interpol na Itália, Milão, principalmente, a atuação da Interpol era excelente, eficaz. Em outros países, né, ela deixava a desejar um pouco. Daí porque eu preferia fazer contato via adido. Que é o adido? É um policial do seu país que faz parte do corpo diplomático, fica na embaixada em Brasília e faz um enlace da Polícia Federal com a polícia do país de destino. Então, o policial, o delegado, por exemplo, faz contato com o adido da Embaixada da Espanha, que é um policial do Corpo Nacional de Polícia que está dentro da Embaixada da Espanha, e ele faz o contato com o colega dele. Funciona melhor do que a Interpol. Tá? Não vou dizer que a atuação da Interpol não é efetiva. Ela é efetiva, mas em alguns casos, assim, não é, ela ficou um pouco a desejar. Mas a figura do adido policial supre muito hoje, né, essa questão da deficiência da Interpol, principalmente em termos de agilidade. A figura do adido torna as investigações de tráfico internacional de pessoas muito mais ágeis, tá? Ok? Bom, então é isso. Doutor Luciano, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua apresentação aqui. Foi excelente, esclareceu muita coisa, trouxe muita coisa nova que a gente não sabia. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo, sua dedicação. Todo mundo elogiando muito e a clínica tem muito prazer de receber o senhor e a gente espera receber sempre. Muito obrigada, viu? Boa noite. Obrigado a você, Laís, eu agradeço. O convite veio em boa hora. Eu não resido mais no Brasil, eu resido atualmente em outro país por uma questão de segurança após a minha aposentadoria, não é? E veio em boa hora enquanto eu estava aqui. Na semana que vem eu estou voltando para o país onde eu resido e acolhi muito bem o convite aí de vocês. Desejo a todos sucesso nessa caminhada. Continuem sempre estudando. É que eu vou lembrar uma frase de Benjamin Franklin, né, que foi o inventor do para-raios. Benjamin Franklin disse, abre aspas, os estudos sempre rendem os melhores juros, né? Fecha aspas. Então, quem está estudando sempre está ganhando, sempre está aprendendo, rende mais do que um investimento em banco. Tá bem? Sucesso para vocês, obrigado pelo carinho e até mais, Laís. Obrigada, professor. Até mais. Boa noite. Doutor Luciano, uma última coisa. O senhor tem algum canal de contato? O pessoal pediu aqui no chat. Tem. Um e-mail? Você pode disponibilizar para eles o e-mail ou então o meu Instagram. Me segue lá no Instagram, deixa eu colocar aqui, @Luciano Ferreira Dornelas. Pronto, me segue lá no Instagram, estou sempre acessando lá, fica à disposição de vocês. Tá bem? Um grande abraço, Beleza, querida. muito obrigada. Até mais, tchau, tchau. Obrigada, boa noite.